Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor lhes dê a paz. Hoje nós continuamos a escutar a primeira carta de São João. E ele vai dizer assim: caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Ontem nós ouvimos por 3 vezes uma admoestação que seguia a via negativa. Se dissermos isso, então nós incorremos em tal erro. E hoje vemos aqui, então, 3 admoestações deste ancião belo, este apóstolo João. Então, este ancião que nos aconselha. E ele vai dizer assim: para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Então, conhecer é ter uma experiência de encontro. Lembra Maria que vai dizer, eu não conheço o homem? É nesse sentido. Então, o modo de nós testemunharmos que nós conhecemos Jesus é através da vivência dos mandamentos. Atenção, irmãos caríssimos, essa fé que é somente uma vivência de sentimentalismo, isso não é fé. A fé toca também a dimensão sentimental, mas não é só sentimento. Então, é muito curioso quando a gente está na experiência aqui no santuário, nós vivemos muito em função das confissões para diversas pessoas do DF, do entorno, então de ver como as pessoas, elas se enfiam em erros por sentimento e não se apercebem disso. Então, de as pessoas, assim, para um exemplo que acontece com alguns penitentes, que é aquele, reconhecem que cometeram um pecado mortal, ficam meses adiando a confissão, não param de comungar porque não conseguem viver sem a Eucaristia. Eu falo, meu filho, ouça o que te diz a igreja é mãe e mestra, te ensina. Então não é que você tem que se distanciar da Eucaristia, mas você tem que se confessar logo para dela se aproximar. Então, que também o que o apóstolo hoje nos diz da carta, vai também nessa direção. A vivência dos mandamentos não basta um sentimento de amor que não seria verdadeiro para com o nosso Deus, mas de viver os seus mandamentos. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Ou seja, aquele que disse que, quem diz que permanece no Senhor, deve ter um procedimento de acordo com o procedimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve proceder como ele procedeu. Viver os mandamentos, proceder como ele procedeu. A segunda coisa. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Então, a terceira consideração. Aquele que está na luz que é no caminho de santidade, numa aproximação com o Senhor, que não está numa vida de pecado, deve amar o seu irmão. Então, a terceira admoestação toca na nossa relação com o outro, na vida de comunidade, na capacidade de amar e de perdoar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, está no pecado, está longe de Deus. Caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscam os seus olhos. Ou seja, o ódio para com o irmão é um empecilho para que nós possamos até mesmo discernir para onde vamos, o caminho que devemos fazer, onde nós devemos caminhar. Então, a admoestação são 3 coisas que o apóstolo hoje nos fala: da obediência aos mandamentos, do viver como Jesus viveu e do amar o nosso irmão. Hoje no Evangelho nós temos uma página bela que é aquele momento da purificação da mãe e do filho, a apresentação do Senhor no templo. Então, ali vai se insistir nesse texto, como em outros momentos de Lucas, da prática religiosa de José e de Maria, que vão ali para cumprir a lei mosaica e vão para apresentar o primogênito, para consagrá-lo ao Senhor. E naquela ocasião, Lucas vai dizer que eles ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos. Essa era a oferta dos pobres. No templo, os ricos ofereciam bois, aqueles que eram ricos também ofereciam ovelhas, talvez o rico não tão generoso, e os pobres o que podiam oferecer, um par de rolas ou de pombinhos. Então, dizendo que eles ofereceram isso, coloca-os entre os pobres, entre aqueles que ofereciam aquilo que podiam e que vão dizer, como Jesus falou daquela viúva, ofereceu a sua vida. Ali, no templo está Simeão, e ele é apresentado assim por Lucas.
o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel, ou seja, a chegada do Messias. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Ora, o Evangelho de Lucas é chamado também de Evangelho do Espírito Santo. E isso nós vemos também, sobretudo, nos Atos dos Apóstolos. Ali, por excelência, é o Espírito Santo que é o determinante que estabelece o ritmo da história da igreja nascente. Mas ele, movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo. E ali, então, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse ao Senhor. É um dos cânticos que nós temos no Evangelho de Lucas, junto com aquele de Maria e com aquele de Zacarias que nós já ouvimos. E agora o terceiro. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. É um ancião que tinha recebido do Senhor a promessa de que veria o seu Messias chegar. Então ele reconhece que esse Messias chegou. Pode deixar o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O tema da luz sempre veio evocado de novo. A luz que chegou ao templo. Ele viu a luz, os meus olhos contemplaram essa luz, mas também reconhece Jesus como Salvador. Então, porque meus olhos viram a tua salvação. Então, essa salvação chegou ao templo, o Senhor chegou no seu templo, o Senhor, o esperado desde o Antigo Testamento, entra no seu templo e Simeão o acolhe. O pai e a mãe de Jesus ficaram admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e agora vai dizer a Maria: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Veja a história de Jesus. Aqueles que eram os grandes, que eram os sacerdotes, os fariseus, os escribas, que eram os poderosos deste mundo, eles rejeitam Jesus. E eles não se abriram à salvação, não reconheceram o Salvador, não reconheceram o Messias que chegou. Mas também tantos pecadores, publicanos, prostitutas, pessoas que eram execrados da sociedade de Israel, reconhecem nele o Salvador. Então, os pecadores que eram considerados perdidos, eles acolhem o Salvador que chegou, enquanto aqueles que se consideravam poderosos e santos são eles que rejeitarão. Mas aqui tem uma frase que continua: e assim serão revelados os segredos de muitos corações. Diante de Jesus caem as máscaras. As pessoas vão fazer ver aquilo que realmente são. As pessoas vão ser reconhecidas no seu íntimo, como Jesus também vai muitas vezes tocar no íntimo das pessoas e revelar o que está escondido. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Como entender essa expressão que se usa para com Maria? Nós pensamos sempre na dor, tem a representação comum, né? Nossa Senhora das Dores com o coração cravejado de espada. Mas a espada na palavra de Deus, ela tem outro significado, que não é de dor, mas ela simboliza a própria palavra de Deus. Assim como uma espada afiada, a minha palavra é penetrante. Assim diz o Senhor. Então, Maria, ela é aquela que vai ser transformada pela palavra de Deus. Já é a toda santa mãe de Deus, mas tem uma dimensão que ela vai ser convidada por Jesus muitas vezes a crescer, que é aquela de passar de uma maternidade meramente de consanguinidade a uma maternidade de discípula. Não lembra que Jesus, da vida pública dele, quando fala, tua mãe está aí, te procura, e vai dizer assim, quem é minha mãe? Aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Então, essa espada que perfura o coração de Maria é a palavra de Deus. Maria vai ser chamada sempre mais a passar de uma maternidade, por ter gerado o Filho de Deus do seu útero, a uma maternidade que é aquela de gerá-lo continuamente pela palavra, como nós também somos chamados. A oração com a qual concluímos hoje vai dizer: ó Deus, invisível e todo-poderoso, que dissipastes as trevas do mundo com a vinda da vossa luz, volvei para nós o vosso olhar, a fim de que proclamemos dignamente a maravilhosa natividade do vosso Filho unigênito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Paz.